Exercício 5. Leia com atenção e faça o que Mariana pede. Agora é sua vez. Elabore situações, problema que envolvam comparação e ordenação de frações, positivas e negativas. Beleza, vamos cá. Resolvi. Eu criei um problema. Coloque as frações em ordem crescente. Então, eu tenho as frações menos 2/3, 4/5, menos 1/4, menos 2/6, 5/6 e 2/5. São positivas e negativas. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu tiver várias frações que eu quero saber qual é maior, é tirar o mínimo múltiplo e colocar no mesmo denominador comum. Para isso, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum. Entre os denominadores 3, 5, 4, 6, 6 e 5. Quanto repetir, não precisa nem repetir. Então, algum dá por 2? Tem. Então, por 2, o 3 não dá abaixo, o 5 não dá abaixo, 4 por 2 é 2, 6 por 2 é 3, 6 por 2 é 3 e o 5 abaixo. Dá por 2 novamente. O 3 abaixo, o 5 abaixo, 2 por 2 é 1, o 3 abaixo, o 3 abaixo, o 5 abaixo. Dá por 3. Por 3 dá 1, abaixo 5, aqui já é 1, 3 por 3 é 1. 3 por 3 é 1, abaixo 5. Agora dá por 5. Por 5 dá 1, 1, 1, 1. Então, o mínimo de comum é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Coloquei o 60 embaixo. Agora, para tornar a fração equivalente, vou dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 60 por 3, eu quero saber quanto que é 60 por 3, eu vou aqui no mínimo de comum, tampo 3. Sobrou 2, 2 e 5. 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, 60 por 3 dá 20. Não é dividir pelo de baixo, o resultado multiplicar pelo de cima? 20 vezes 2, 40. O negativo continua. 60 por 5, eu tampo 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, 60 por 5 é 12. 12 vezes 4, 48. 60 por 4, 2 vezes 2, né? 4. Tampa esses 2 aqui. Sobra 3 vezes 5, 15. 15 vezes 1, 15. 60 por 6, 60 não é 2 vezes 3? Sobrou 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 60 por 6 dá 6, dá 10 de novo. 10 vezes 5, 50. 60 por 5 dá 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Agora que tá tudo no mesmo denominador, fica fácil de visualizar. Fica muito fácil. Primeiro, vamos mexer com os negativos. Quanto maior é o número negativo de cima, menor é a fração, tá? Então, o negativo é o contrário do positivo. Quanto maior é o número, menor ele é. Então, qual o maior negativo? 40, 15 ou 20? 40, então, menos 40 sobre 60. Depois, o segundo maior, menos 20 sobre 60. E depois, menos 15 sobre 60. Agora, o positivo é o normal. Quanto maior o número, maior ele é. Então, vamos começar do menor para o maior. 24 sobre 60, 48 sobre 60 e depois 50 sobre 60. A gente só olha os de cima, gente. Então, para mim colocar em ordem crescente, eu não quero sobre 60, eu quero o que ele era. O menos 40 sobre 60 é o menos 2/3. O menos 20 sobre 60 tá aqui, é o menos 2/6. Aqui é 2/3. Menos 1/4, o menos 15 sobre 60 é menos 1/4. 24 sobre 60 é o 2/5. 48 sobre 60 é o 4/5. E 50 sobre 60 é 5/6. Tá aí, coloquei em ordem crescente, do menor para o maior. Se quer colocar em ordem decrescente, aí você põe 5/6, 4/5, 2/5, menos 1/4, menos 2/6 e menos 2/3, tá bom? Entendeu? E aqui a gente acaba o PET da semana 3. Vamos pro PET da semana 4. Atividades da semana 4. Leia e resolva todas as situações problema. Sabrina, Pedro, Maria e Alice estão participando de um jogo
dividido em duas etapas, em que o vencedor é o participante com maior soma de pontos nessas etapas. Por favor, me ajude a entender a situação dos pontos dos meus amigos. Na primeira disputa, Sabrina conseguiu 6 pontos. Pedro conseguiu 4, Mariana 8 e Alice 4. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, primeiramente, na letra A, ele pede para fazer uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Então, vamos lá, a tabela aqui. Então, participantes e pontos. Participantes são Sabrina, Pedro, Mariana e Aline. Quantos pontos tiveram? A Sabrina teve 6, o Pedro teve 4, a Mariana teve 8 e a Alice teve 4. Isso na letra A. Na letra B, fazendo a comparação entre os pontos de Alice e Sabrina. Como representar a razão entre o número de pontos de Alice e o número de pontos de Sabrina? A ordem, quando falar em razão, é para montar uma fração, é uma divisão. Então, a gente tem que montar a razão na ordem que aparece. Pontos de Alice e pontos de Sabrina. Quantos pontos a Alice fez? 4. Quantos pontos Sabrina fez? 6. Ah, mas deu uma fração que dá para simplificar. Então, vou simplificar por 2 e por 2. Então, dá 2. 4 por 2 é 2. 6 por 2 é 3. A letra C fala, represente a razão, que de novo que monta uma fração, dos pontos de Pedro e Mariana. Se ele falasse de Mariana e Pedro, seria Mariana em cima e Pedro embaixo. Mas ele falou de pontos de Pedro e Mariana. Pedro tem 4 e Mariana tem 8. Dá para simplificar por 4. Todos os dois é divisível por 4. 4 por 4 é 1 e 8 por 4 é 2. Razão será o número de pontos de Pedro sobre o número de pontos de Mariana. Já falamos sobre isso. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos, Pedro conseguiu 9 pontos, Mariana 9 pontos e Alice 12 pontos. Monte uma tabela com o ponto de cada um dos amigos. Vamos lá. Então, montando a tabela. Ó, participantes, Sabrina, Pedro, Mariana e Alice. Na segunda rodada, Sabrina conseguiu 6 pontos. Pedro, 9 pontos. Mariana, 9 pontos. E Alice, 12 pontos. Aqui é a letra D. Monte uma tabela com os pontos de cada um dos amigos. Montamos. Letra E. Fazendo a comparação entre os pontos de Sabrina e Pedro, represente a razão entre os pontos, entre as quantidades desses pontos de Sabrina, e pontos de peraí, saiu. Pontos de Sabrina e pontos de Pedro. Só olhar, Sabrina, 6, Pedro, 9. Dá por 2, mas aqui não dá por 2, dá por 3, simplificando por 3. 6 por 3 é 2 e 9 por 3 é 3. Então, a comparação é 2/3. Letra F. Represente a razão entre os números dos pontos de Mariana e o número de pontos de Alice. Então, Mariana e Alice. Mariana é 9 e Alice é 12. Dá para simplificar todos dois por 3. 9 por 3 é 3 e 12 por 3 é 4. Resposta da letra F, 3. Então, letra G, quer que você monte uma tabela geral com os pontos de cada amigo e diga quem ganhou o jogo. Então, tá aqui a tabela. Participantes, pontos da primeira rodada, pontos da segunda rodada e total.
A Sabrina, na primeira rodada, fez 6, na segunda, 6. 6 e 6, 12. O Pedro, na primeira rodada, fez 4 e na segunda rodada fez 9. 4, 9, 13. A Mariana fez 8, na segunda rodada, 9, 17. A Alice, na primeira rodada, 4 e 12, 16. Então, quem ganhou o jogo? Quem fez mais pontos? Mariana, que fez 17 pontos. Então, resposta: Mariana venceu o jogo.